Caros amigos telespectadores da TV SEI, o nosso muito agradável bom dia. Desejamos informar que este programa encontra-se à disposição no site da Mansão do Caminho, www.mansãodocaminho.com. Os senhores poderão abrir o site qualquer dia e encontrarão as nossas gravações às suas ordens, como também através do www.tvsei.com. Hoje é a evocação da Páscoa, a evocação de um momento feliz para os israelitas, mas também e principalmente para nós cristãos. Porque é o momento quando o amado amigo demonstra a glória da ressurreição, depois da noite sombria da morte na cruz. Toda a mensagem de Jesus é fundamentada na sobrevivência do espírito à disjunção molecular através da morte. Ele veio ter conosco anunciado pelos médiuns do passado, que eram os profetas. Todos os profetas de Israel assinalaram a chegada do Messias, mas de um Messias triunfante, não na postura social de governante transitório do mundo, mas triunfante sobre o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. No seu ministério, ele procurou demonstrar que a vida tem um sentido psicológico muito profundo, a do bem-estar. A conquista do reino de Deus, que já se encontra em nosso coração, através da essencialidade divina da qual todos procedemos. Mas o nosso momento mais eloquente é o da libertação através da morte. Em mensagem muito recente, a veneranda mentora Joana de Ângeles escreveu a respeito do pavor da morte. Referiu-se que mesmo os espiritualistas em geral, e os espiritistas em particular, nada obstante informados a respeito da sobrevivência, quando sentem a aproximação da desencarnação, são tomados de inquietação íntima e observam que a sua não foi uma existência completa, quanto deveria ter sido. Começando então a negociar com a divindade, pedindo mais prazo, apresentando programação para ser executada, referindo-se a este momento quando há mais sabedoria e a existência física interrompendo-se. Ela procura dizer-nos que isto é instabilidade emocional defluente da falta de fé. O conhecimento da vida espiritual que nós temos no Evangelho de Jesus e em todas as doutrinas espiritualistas do mundo deve constituir-nos base para que a morte não seja tão desventurada conforme se nos apresenta, ou tenha um caráter destrutivo conforme alguns de nós procuramos demonstrar ser assim. A morte nada mais é do que a mudança de um estado vibratório para o outro. Sim, certamente. Rompe os sentimentos da afetividade no contato físico, afasta temporariamente da comunhão afetiva aqueles que se amam, mas se nós considerarmos somente os que estão na Terra que terão mais dificuldade em perceber a presença dos seres amados que continuam ao lado, aqueles que vamos viajar, deveremos estar satisfeitos, porque a morte não interromperá a nossa comunhão com os vivos. Talvez eles não nos respondam, mas nós poderemos falar-lhes. Talvez eles não nos percebam, mas nós os veremos. Provavelmente eles não atenderão aos nossos anelos, mas poderemos interceder por eles junto à divindade, demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto e o nosso sentimento de afabilidade. É exatamente isto que a doutrina espírita veio dizer, mas veio dizer porque houve a ressurreição. Se não houvesse a morte, não haveria a ressurreição. A ressurreição é a vitória da vida sobre o fenômeno aparentemente cruel da morte. A morte é um momento muito grave. Todos nós estamos de acordo com isto, porque é o instante da separação do vasilhame carnal. E o espírito encontra-se tão impregnado na matéria, ou
da matéria, que esse processo de libertação faz-se algo dolorosamente. Se na reencarnação, quando voltamos a assumir a matéria, o processo é longo, 9 meses para poder formar o corpo, no período do zigoto ao feto ao recém-nascido, e mais ainda outros anos na primeira infância, para sermos totalmente assimilados pela matéria, quando o nosso perispírito estará impregnado célula a célula em nossa corrente sanguínea, em um largo processo existencial que continua através da vida orgânica, a morte de um momento para o outro, principalmente as mortes violentas, as paradas cardíacas, os acidentes, os insultos e íctus cerebrais. Naturalmente isso provoca uma ruptura muito dolorosa, muito chocante, porque a desimpregnação irá fazer-se à medida em que o cadáver decompõe a matéria. E isso se torna o chamado período de perturbação, o período de distúrbio emocional, de falta de lucidez, mas somente para aqueles que são sensualistas, que viveram apegados aos prazeres da matéria, que a desfrutaram até a exaustão. Para aqueles outros que tiveram uma vida de respeito ao corpo, o desprendimento é muito mais rápido. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele utilizou-se do corpo para poder fazer-se tangível entre nós. Ele vivenciou a matéria para poder comunicar-se conosco, porque ele é o guia espiritual do nosso planeta. É o grande engenheiro a quem Deus confiou, da massa da nebulosa à construção do planeta Terra. Então ele veio viver conosco para nos demonstrar que é possível na matéria resistir-lhe aos impulsos, superar as inclinações defluentes da própria organização animal, que é a organização física, e para mostrar a excelência do amor que vitaliza. Quando nós repassamos a vivência evangélica através da narrativa dos 4 apóstolos e depois das cartas paulinas e das demais mensagens que estão incertas em Atos dos Apóstolos e as mensagens daqueles que com ele viveram, culminando com o Apocalipse de João, nós verificamos que a vida do Mestre é incomparável, que amor, para poder deixar o solo do Altíssimo e vir ter conosco, para poder mergulhar na matéria densa e manter a sua total liberdade para continuar com seus grandes cooperadores administrando o planeta. Porque no período em que ele esteve conosco, certamente não se dissociou da governança do globo terrestre. Mas esse amor notável pode ser transformado em manifestações de ternura. Limpar a lepra orgânica, acender olhos apagados, desenrolar línguas hirtas, abrir ouvidos que já haviam perdido a capacidade de perceber os sons, caminhar as longas e poeirentas estradas da Palestina, alimentar-se, ouvir as tricas, as intrigas, as questiúnculas miseráveis dos companheiros, que para ele não tinham nenhum significado, mas participar, para demonstrar o seu amor na convivência do cotidiano. Depois saber o que lhe estava destinado. Ele veio para que aquilo lhe acontecesse. Ele sabia que deveria dar a sua vida em holocausto de amor, não para libertar-nos do pecado. Isto não, porque seria insensatez nós nos comprometermos e ele liberar-nos, volvermos a cometer erros hediondos e ele novamente desculpar-nos, fazendo-se o responsável pelas nossas queixas, pelas nossas misérias. Ele veio ensinar-nos que, não tendo culpa, pôde sofrer com resignação numa entrega total a Deus. Então é natural que nós, aqueles que acumulamos culpas e conflitos, sejamos também chamados ao testemunho. É esse o significado da ressurreição. Mas ela é tão fascinante, ela é tão gloriosa,
gloriosa. Podemos imaginar aqueles companheiros saudosos, depois da tragédia da cruz, que eles sabiam que iam acontecer, mas não acreditavam. Até o último momento esperavam a violação do compromisso de amor, um milagre. Deus manifestar-se como se fosse um ser humano, uma força, e libertar o seu filho da cruz, violando todas as leis da natureza. Quando constataram que a grande mensagem era de ressurreição e não de glória terrestre, caíram em si e entraram em depressão, na amargura, a morte da ilusão, a morte da fantasia. É terrível esse tipo de morte para o despertar para a realidade. Então eles estão angustiados quando Maria, Pedro e João vão até a sepultura, levando ainda bálsamos, aloés. E quando chegam lá, naturalmente encontram-na vazia e ficam preocupados. Pedro e João retornam a Jerusalém para dar a notícia: o corpo do mestre foi roubado. Deveria ser mais uma façanha do governante que o roubou, evitando naturalmente que os seus discípulos dessem-lhe as merecidas honras. E Maria, a convertida de Magdala, permanece ali angustiada até o instante em que, acercando-se de alguém que ela supõe ser o jardineiro, ali do Monte da Caveira, onde havia rosas silvestres, e pergunta-lhe: Senhor, para onde levaram o meu Senhor? Volta-se o estranho, que está de costas, e ela é tomada de um grande espanto. Jesus. É Jesus ressurrecto e vivo. Ela corre para abraçá-lo. E ele diz: não me toques, ainda não estive com o Pai. Ele havia descido às regiões de profundo sofrimento para resgatar Judas, o companheiro equivocado, para despertar-lhe a consciência e ensejar-lhe isto sim que é amor, através das reencarnações, século a século, a purificação interior, a libertação da culpa, quando atinge o máximo na reencarnação como Joana d'Arc. E então aí se liberta totalmente do crime hediondo que se permitiu, voltando ao colégio apostólico no mundo espiritual. Então é Jesus ressurrecto e vivo, na glória estelar, na plenitude. Então ele pede que ela vá dar a notícia. Não pode haver nada mais fascinante do que a ressurreição do Mestre. Mas voltamos a dizer, somente aconteceu porque houve a morte sombria, dolorosa, feita de amargura e de saudade. Isso acontecerá também conosco. Depois da noite, a madrugada. Depois do desespero, do túmulo, o despertar na vida plena. A anunciação que nos é dada pelos seres amigos queridos que nos anteciparam na longa viagem de retorno ao grande lar. Receber-nos-ão com festa, com alegria, com euforia, e nós seremos invadidos por uma profunda gratidão a Deus. Vencida a morte, agora são os momentos de programação das nossas atividades para o futuro, as lembranças dos seres queridos que ficaram na retaguarda, o desejo de informar-lhes que continuamos a viver, de despertá-los para uma conduta melhor, para que eles possam ter o direito de entender que a vida tem um sentido mais profundo, para que se fascinem com a oportunidade de ajudar, para que lutem contra as más inclinações, para que se entreguem ao ministério do bem, para que olvidem mágoas e ressentimentos, para que libertem a mente desse lixo perturbador que é o ódio, que são as expressões mais inquietantes do ressentimento, do ciúme, da inveja, da competição mórbida. Então nós teremos desejo de dizer-lhes: não vale a pena investir tempo e oportunidade nas coisas que ficam e que somente nos atribulam. Isto é o significado da ressurreição. É Jesus dizendo-nos, como disse a Maria: agora vai anunciar aos companheiros que voltei. Podemos imaginar com que felicidade aquela mulher que ressuscitou do Pantanal em que se encontrava,
o júbilo com que ela desce aquele monte e vai às cercanias da cidade para levar a boa notícia aos companheiros inquietos e temerosos, que não tem certeza se ele volta ou não, a dúvida, a terrível dúvida que tanto nos aflige. Então, a ressurreição que hoje estamos celebrando desde o dia de ontem tem um significado muito grande para nós, convocando-nos a reflexões profundas. Faremos uma breve pausa para logo voltarmos. Apresentamos o CD, O Despertar da Consciência Espiritual, através do qual Divaldo Pereira Franco apresenta-nos preciosos apontamentos sobre Israel, o país dos profetas, a magnífica pregação de Jesus sobre a paz, o real objetivo da vinda do Mestre à Terra. Fala-nos também de alguns vultos da Igreja Católica, como Francisco de Assis e Agostinho de Hipona. Enfoca com propriedade as figuras de Lutero, João Hus, Calvino e a volta às origens do cristianismo. Oferece-nos profundas reflexões sobre Rousseau, Pestalozzi, a Escola Nova, bem como a volta do professor Rivaio a Paris e a codificação do Espiritismo. Amor-terapia, risoterapia, saúde e doença são outros assuntos palpitantes abordados neste CD. Encerra o evento declamando com muito brilho e emoção o vibrante Poema da Gratidão. Pedidos deverão ser encaminhados através do endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br ou através do telefone 71. Não vai mostrar nada disso, é só a voz e... não é a música. 3409-8313. Se por acaso você não consegue sintonizar com a TVC, pode abrir o site da Mansão do Caminho e ali você encontrará os nossos programas e poderá ouvi-los a qualquer hora, em qualquer dia e particularmente no mesmo dia em que a TVC está apresentando aos nossos caros telespectadores. Referíamos-nos à ressurreição do Cristo. Eu posso imaginar a alegria, mas também os conflitos, quando aquela mulher, ainda vista sob suspeição, chega ao antigo local em que estavam reunidos os companheiros atemorizados e diz: o mestre voltou. Conforme ele havia prometido, ele ressuscitou dos mortos. Eu tive a oportunidade de vê-lo, de contactar com ele. E ele mandou dizer que está de retorno ao nosso convívio. Estas são as boas novas. Meus companheiros atormentados olham-na com suspeita. A mulher que sempre foi discriminada e ainda o é em alguns segmentos infelizes da nossa sociedade, é sempre vista como incapaz de um discernimento lúcido, da claridade mental, da honestidade, somente por preconceito. Mas aquela era uma mulher especial. Ela havia bebido a taça da amargura até a última gota, experimentara o fel das perturbações humanas até as fezes, como se costuma dizer. Ser ela a embaixadora da notícia era paradoxal. Por que ele não apareceu à sua própria mãe? Bem, porque ela não estava lá.
ela não foi até a sepultura? E por que não apareceu a Pedro e a João? Porque eles logo saíram do túmulo. E porque Jesus desejava dar uma mensagem ainda mais profunda. Ele elegeu a mulher arrependida para demonstrar que veio para os infelizes, para aqueles que são os mais doentes, dando-nos uma notável lição de amor e de sabedoria. Aquela mulher foi premiada porque ela muito amou. E porque amou muito, ela mereceu ser a mensageira da ressurreição. Então todos mantêm-se em suspeição, principalmente Tomé, aquele que passará mais tarde como sendo o exemplo da dúvida, o indivíduo que deseja ver para crer. E é provável que haja reagido com certa ironia a ti, ele apareceu, logo a ti. Mas nesse momento Maria, a sua mãe, acerca-se-lhe, abraça, e também comovida diz-lhe: eu creio, minha filha, eu creio. Meu coração de mãe diz-me que ele te apareceu. Então a glória da ressurreição, que logo mais será confirmada ali mesmo naquele cenáculo, quando ele aparece diante dos amigos aturdidos, a porta fechada, eles em expectativa de angústia, temendo as represálias, as perseguições que viriam como vieram, inclementes. Aí aparece o Mestre, aureolado de luzes, o semblante generoso e rico de ternura, as mãos estendidas, as marcas das chagas nos pulsos. E então todos deslumbram-se e são levados automaticamente a uma atitude de humildade. Ajoelham-se possivelmente, curvam-se. É uma atitude de submissão. E quando volta Tomé, que não estava presente, os amigos contam-lhe, e ele diz com ar sarcástico: eu não posso crer. Somente creria se eu o visse com os meus próprios olhos. Ainda hoje é assim. Embora vivamos em um universo em que tudo aquilo em que cremos é invisível, e tudo quanto vemos não é exatamente conforme vemos, como já asseverava Anaxágoras, filósofo pré-socrático, tudo aquilo que vemos não é exatamente como vemos, senão como os átomos nos demonstram ou nos fazem ver. Ainda este mesmo Anaxágoras, que é talvez o pai do holograma, dizendo-nos que em qualquer parte existe o todo e que no todo existem todas as partes. Então Tomé fica na descrença, para ser novamente sacudido pelo Mestre, que aparece outra vez e chama-o: vem, toca-me, vê que sou eu, e apresenta-lhe a chaga entre a terceira e a quarta vértebra da lança que Longinos lhe havia aplicado em nome do governante sádico, para que ele não sobrevivesse à cruz. Então Tomé deslumbrado vem, toca a ferida. Ele diz: agora eu creio. Tu crês? Porque viste, bem-aventurados aqueles, Tomé, que não viram e creram. Então a glória da ressurreição, a partir dali, é um festival de belezas. 2 viandantes saem de Jerusalém para Emaús, a fim de levar as notícias dos acontecimentos. E ele aparece-lhes em plena estrada, até a cidade que ficava distante 11 estádios, uma distância expressiva, até o momento em que eles se dão conta que o estranho é Jesus. E o diálogo narrado pelos evangelhos é tão gentil e belo. Ele acerca-se e pergunta-lhes: que ides conversando a respeito dos últimos acontecimentos que houve em Jerusalém? Quais acontecimentos? És por acaso forasteiro que não sabes da crucificação de Jesus chamado Cristo? E eles tentam explicar ao estranho, que os reconforta, que lhes fala da imortalidade, da perenidade da vida, da fragilidade do corpo. E ficam tão fascinados
que não se dão conta de quem é aquele homem. Somente quando, chegando à cidade, o homem pretende ir adiante, eles o convidam gentilmente: fica conosco. A tarde cai, a noite desce, fica conosco. E ao repartir o pão, eles notam as chagas. Era Jesus, e voltam correndo a Jerusalém para darem a boa notícia. Boa notícia que se repetirá depois nas praias da Galileia. Agora eles estavam cheios de vida e voltaram às labutas do mar. Não sabiam exatamente o que fazer. Tudo era tão imprevisto e tudo partia do mundo da verdade para o mundo transitório da matéria, que eles estavam no afã quando veio algo como um fantasma que caminha na neblina da madrugada. E então houve uma voz: atira as redes à esquerda. E ao fazê-lo, ela fica referta de peixes, que ameaça praticamente a frágil embarcação de Sossogro. E vem na direção da praia. É Jesus. Ali naquele dia de grande júbilo, assa um peixe, comem, e o mestre também. Para que não pensassem que era uma fantasia, uma alucinação. Era ele tão real como antes. E novamente vai aparecer na Betânia, no dia da grande ascensão. João, emocionado, discípulo amado, estava em festa e falava à multidão a respeito do seu querido amigo. Quase 500. Ali estavam os 500, denominados os 500 da Galileia. E ele fala exultante sobre o mestre. Quando então o mestre aparece para todos, que se tornam testemunhas desse grande momento, e diz suavemente: ide como ovelhas mansas ao meio dos lobos rapazes devoradores. Ide, cantai a glória de Deus. As serpentes não vos farão mal, pisar-lhes-eis sobre as cabeças. O mal não vos fará mal nenhum. Ide até o sacrifício, porque eu estarei convosco para todo sempre. E ascende lentamente na direção do infinito. E a partir daí, são júbilos inenarráveis. Os comentários agora necessitavam de ir a outras terras para levar a mensagem libertadora. Antes foram 70 que saíram da Galileia para preparar os caminhos. Agora seriam 500, capitaneados pelos 11 companheiros, agora algo conscientes das suas responsabilidades. Pedro e Tiago vão viver em Jerusalém, próximo à cidade, na estrada que levava a Jope, Porto do Mar, e ali constrói a Casa do Caminho para albergar os infelizes em homenagem a Jesus. Cada qual seguiu o rumo das suas afeições. João, mais tarde, amadurecido, irá levar a mensagem aos gregos. Tiago, André, todos eles partem até o momento quando Saulo de Tarso, o rabino fogoso, começa as perseguições. Ele acreditava na morte como o fim da vida. E logo investe contra a Casa do Caminho. Leva ao holocausto Estevão, que fora acolhido ali depois de perseguições sórdidas dos romanos, a sua família, procedente de Corinto. Logo depois vem a decapitação de Tiago. E desabam as perseguições. Saulo converte-se, mas o Império Romano agora treme das suas bases. A doutrina da ressurreição, que é detestada quando o próprio Paulo vai a Atenas, agora arrebatado pelo Espírito de vida, e no Areópago diz: vós conheceis
o Deus dos deuses, vós acreditais no Deus sem nome. Todos ficam deslumbrados com o verbo flamívono do orador. E acham simpática a sua mensagem. Eu vos venho falar a respeito de Jesus Cristo, Filho do Deus único, que depois da sua morte ressuscitou. Então um burburinho toma conta das galerias, transforma-se em sarcasmo, em gargalhadas, em zombaria, e todos abandonam o imenso teatro onde se discutiam as coisas públicas de Atenas, deixando-o em companhia da modesta zeladora e do seu anfitrião. É nesse dia, melhor dizendo, logo mais nessa noite, que Paulo chorará angustiado. O mestre abandonou. O que teria acontecido? É que Jesus tinha outros planos. Nessa noite de angústia, aparece-lhe a noiva querida desencarnada, ressurrecta, Abigail, que lhe diz: ama, crê, confia e espera. E ele um dia voltará outra vez a Atenas e implantará na cidade da filosofia e da beleza a eterna mensagem de Jesus ressuscitado dos mortos. Hoje o Espiritismo, ressuscitando aqueles que nós acreditávamos mortos, dá-nos a certeza da sobrevivência da alma, cantando para nós o hino de imperecível beleza. Esse hino da ressurreição e da vida, mas que é uma consequência natural do fenômeno da disjunção molecular da morte. Costumo dizer que o Espiritismo logrou a maior façanha da história da ciência e da filosofia. Matou a morte. A morte deixou de ser o fim para ser o início da vida. Quando nos despojamos do escafandro material e voamos no infinito de bênçãos na direção do grande porto da paz, que é o momento da nossa plenitude. Faremos a nossa pausa e logo voltaremos. Apresentamos o DVD Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Conferência que foi pronunciada durante a 5ª Jornada Espírita de Porto Seguro, Bahia, no período de 10 a 13 de agosto do ano 2000. Promovida pelo Centro Espírita Porto da Paz. Traz-nos um relato vigoroso e comovente dos fatos que assinalaram a descoberta do Brasil pelos portugueses no ano de 1500. Utilizando como referencial a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, o tribuno Divaldo Franco nos conduz numa viagem pela história do Brasil, destacando acontecimentos e personalidades que desempenharam significativos papéis durante esses últimos 500 anos. O conferencista lembra a epopeia do descobrimento do Brasil e outros episódios que assinalaram a formação da nacionalidade brasileira. Recorda a chegada ao país das primeiras obras espíritas de Allan Kardec e enfatiza que o Brasil desempenhará a sua missão histórica no momento em que haja maturidade emocional e espiritual por parte do seu povo. A conferência foi promulgada, voltamos a afirmar, no 5º
na 5ª Jornada Espírita de Porto Seguro, no ano de 2000. Os pedidos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br ou através do telefone 71 3409 8313. Colocamos o ponto final em nosso programa de hoje, prometendo voltar no próximo domingo, neste mesmo horário. Lembrando ao caro amigo telespectador que no site da Mansão do Caminho, mansãodocaminho.com, está o nosso programa de hoje, como estão também outros programas. Estabeleça o horário para poder estar conosco, é o nosso encontro semanal, e formule as suas perguntas. Nós dispomos de uma equipe de atendimento para responder a maioria das perguntas e reservar-nos aquelas que sejam as mais profundas, aquelas que têm um interesse doutrinário mais amplo. Até o próximo domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário. Caros amigos telespectadores da TV SEI, o nosso muito agradável bom dia. Desejamos informar que este programa encontra-se à disposição no site da Mansão do Caminho, www.mansãodocaminho.com. Os senhores poderão abrir o site qualquer dia e encontrarão as nossas gravações às suas ordens, como também através do www.tvsei.com. Hoje e em todas as doutrinas espiritualistas do mundo deve constituir-nos base para que a morte não seja tão desventurada conforme se nos apresenta, ou tenha um caráter destrutivo conforme alguns de nós procuramos demonstrar ser assim. A morte nada mais é do que a mudança de um estado vibratório para o outro. Sim, certamente. Rompe os sentimentos da afetividade no contato físico, afasta temporariamente da comunhão afetiva aqueles que se amam, mas se nós considerarmos somente os que estão na Terra que terão mais dificuldade em perceber a presença dos seres amados que continuam ao lado, aqueles que vamos viajar, deveremos estar satisfeitos, porque a morte não interromperá a nossa comunhão com os vivos. Talvez eles não nos respondam, mas nós poderemos falar-lhes. Talvez eles não nos percebam, mas nós os veremos. Provavelmente eles não atenderão aos nossos anelos, mas poderemos interceder por eles junto à divindade, demonstrar a evocação da Páscoa. A evocação de um momento feliz para os israelitas, mas também e principalmente para nós cristãos.
Porque é o momento quando o amado amigo demonstra a glória da ressurreição, depois da noite sombria da morte na cruz. Toda a mensagem de Jesus é fundamentada na sobrevivência do espírito à disjunção molecular através da morte. Ele veio ter conosco anunciado pelos médiuns do passado, que eram os profetas. Todos os profetas de Israel assinalaram a chegada do Messias, mas de um Messias triunfante, não na postura social de governante transitório do mundo, mas triunfante sobre o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. No seu ministério, ele procurou demonstrar que a vida tem um sentido psicológico muito profundo, a do bem-estar. A conquista do reino de Deus, que já se encontra em nosso coração, através da essencialidade divina da qual todos procedemos. Mas o nosso momento mais eloquente é o da libertação através da morte. Em mensagem muito recente, a veneranda mentora Joana de Ângeles escreveu a respeito do pavor da morte. Referiu-se que mesmo os espiritualistas em geral, e os espiritistas em particular, nada obstante informados a respeito da sobrevivência, quando sentem a aproximação da desencarnação, são tomados de inquietação íntima e observam que a sua não foi uma existência completa, quanto deveria ter sido. Começando então a negociar com a divindade, pedindo mais prazo, apresentando programação para ser executada, referindo-se a este momento quando há mais sabedoria e a existência física interrompendo-se. Ela procura dizer-nos que isto é instabilidade emocional defluente da falta de fé. O conhecimento da vida espiritual que nós temos no Evangelho de Jesus, para o nosso carinho, o nosso afeto e o nosso sentimento de afabilidade. É exatamente isto que a doutrina espírita veio dizer, mas veio dizer porque houve a ressurreição. Se não houvesse a morte, não haveria a ressurreição. A ressurreição é a vitória da vida sobre o fenômeno aparentemente cruel da morte. A morte é um momento muito grave. Todos nós estamos de acordo com isto, porque é o instante da separação do vasilhame carnal. E o espírito encontra-se tão impregnado na matéria ou da matéria, que esse processo de libertação faz-se algo dolorosamente. Se na reencarnação, quando voltamos a assumir a matéria, o processo é longo, 9 meses para poder formar o corpo, no período do zigoto ao feto ao recém-nascido, e mais ainda outros anos na primeira infância, para sermos totalmente assimilados pela matéria, quando o nosso perispírito estará impregnado célula a célula em nossa corrente sanguínea, em um largo processo existencial que